O médico sabe conversar sobre sexualidade normal com os seus pacientes? Ele não sabe. A patológica ele não sabe muito menos, né? Mas a normal ele também não sabe. Por quê? Eu acho que em primeiro lugar, Caio, porque a sexualidade em si é um tabu. Uhum. As pessoas falam muito de sexualidade, mas muito no campo da fantasia. Ou então o que elas gostariam de viver de sexualidade, né? A mesa de bar sempre rola muito isso, né? Todo mundo tá falando e pouca gente tá fazendo. É, Tem alguns estudos mostrando isso. A nossa geração fala muito e faz pouco. Então, eu acho que em primeiro lugar porque é um tema tabu. A própria sexualidade. Para você conversar com alguém de forma natural sobre sexualidade, você tem que estar bem resolvido com a sua própria. é. Se a pessoa fala um negócio lá sobre impotência, sobre falta de libido e tudo mais, se você tá incomodado com a sua, tipo, pô, eu também tô com falta de libido. A pessoa reclamar, eu me masturbo muito. Daí o cara pensa, putz, eu também me masturbo muito. Então, ele fica desconfortável, porque muitas vezes a sexualidade é negligenciada. Parece que é uma coisa que a gente não fala de forma real. A gente sempre tá no mundo da zoeira, da brincadeira, da safadeza, sabe aquela coisa meio quinta série? Então eu acho que é por isso. Ele não tem ferramenta para trabalhar com a sexualidade de uma forma madura, como um adulto conversando com outro adulto sobre sexualidade normal. E Problemas e prazeres, né? e o consumo de pornografia distorce a sexualidade Muito, normal. muito. Né? Desde a nossa iniciação sexual. Porque principalmente os meninos, né? Eles começam a iniciação sexual. Agora também as meninas começaram bastante com isso, porque por causa da internet popularizou. Antigamente era muito das revistas, os vídeos pornôs e tal. Mas hoje em dia com a internet todo mundo tem acesso. E daí você começa a iniciação sexual, o adolescente começa assistindo vídeo pornô. E daí é triste porque ele vai fazendo aquela relação. Então, quando eu transar, é assim que vai ser. E daí são aqueles corpos que são totalmente padronizados e fortes, e os homens sempre fortes e besuntados de óleo, né? E as mulheres sempre cheias de curva, peitos enormes, bundas enormes. Aqueles pintos desse tamanho. Aqueles pintos 20 centímetros, 25, né? Aquelas posições que o pinto dá um nó, assim. E o cara, ele fica tentando isso. E daí, quando ele inicia a vida sexual... Se frustra. porque daí a mão dele sua, ele tá todo babando, a boca dele tá seca, ele não sabe o que fazer direito. Ele fica com aquele pinto meia bomba. E daí ele fala, não, eu sou um fiasco. Porque o que eu assisti até hoje era outro rolê. Era uma pessoa que sabia muito bem o que estava fazendo. E aqueles que não têm tanta insegurança ficam tentando imitar um comportamento de uma relação sexual meio objetificada, sabe? E isso tem consequências graves e talvez não tão graves, né? Mas que são disfuncionais, que afetam as relações, né? Sim. Que essas pessoas têm. Eu tô fazendo supervisão dos casos do consultório. Tem uma que eu faço que é em grupo. E a colega foi apresentar um caso de um transtorno de personalidade dissociativo, que é um negócio raro, Super raro, né? difícil de diagnosticar, num garoto de 20 anos que começou a ter dissociações com 15, 16, e ele tinha 5 ou 6 personalidades femininas, né? E a discussão foi para esse ponto, né? Em que momento do desenvolvimento dele, né, da sua identidade, da sua personalidade, houve não uma ruptura, mas como que isso foi construído, né, para que ele chegasse nesse ponto. Óbvio, uma situação extremamente grave e coisa de relato de caso de congresso, né? Mas muito difícil de tratar. Mas quais são as coisas mais comuns, assim? Como que isso afeta a relação das pessoas? Acho que em dois pontos. O primeiro é o campo do afeto. Uhum. A gente fala muito de sexualidade, de sexo, de coito, né? De relação, penetração, e fala pouco sobre afeto. Desde a adolescência é isso, né? Você tá preocupado de falar para o adolescente para não ter gravidez indesejada e não pegar doença. Mas ninguém fala de afeto, de construção afetiva. E o pornô é sempre aquelas histórias bizarras, né? De uma pessoa que foi arrumar antena de TV e de repente a pessoa tá Foi transando no entregar telhado. pizza. Exato. Foi entregar Super pizza. profunda a história. Isso, exato. E é esse tipo de fantasia que você tá estimulando que a pessoa crie. Né? E daí ela fica projetando a libido dela em ter uma transa em qualquer ambiente inadequado. A pessoa fetichiza as profissões. Né? Sabe assim? E daí esse é um problema do afeto. Porque imagina depois, você tá há anos construindo esse tipo de universo erótico. Daí você tá numa relação.
uma relação de anos. Uhum. Depois de um tempo, não é todo casal que consegue manter esses jogos eróticos. É. E daí o cara se desconecta. Ele se desconecta totalmente daquela pessoa que ele Uhum. vive uma relação a 2. Ou a É. 3, ou a 4. Aí Enfim, trai e depende do separa, modelo. né? Ou daí ele quer ficar buscando, ou Uhum. ele trai, ou ele busca, né, puteiro, né? Mas as mulheres também muitas vezes vivem isso. Porque É. o que a gente, na liberdade sexual e tentando garantir o direito sexual das mulheres, alguns movimentos fizeram com que elas recebessem outras opressões. Então tem muita Hum. mulher hoje em dia também que se sente pressionada a assistir pornografia para conhecer o que é o universo erótico, né? Então um negócio que a gente já não achava saudável para os homens, Uhum. né? A gente projetou também para as mulheres. Então eu recebo umas pacientes que têm uma questão de tipo, da pornografia e tudo mais, ou então essa cobrança de ter uma vida sexual consigo mesmo, né? É. As pessoas têm sido cobradas a isso, a se masturbar. Não, você tem que se masturbar. Acho difícil, tudo começa com você tem que, né? E daí tem um problema. Esse é o campo do afeto. E tem um Uhum. problema também na relação ali. Na hora que você tá na relação, se a pessoa tem um consumo de pornografia muito grande e ela tá muito acostumada a só chegar no ponto de orgasmo na masturbação, quando ela tá com outra pessoa, o jogo é outro. Uhum. E daí começa a existir uns ruídos ali na comunicação do casal, porque não é tão gostoso, não é tão prazeroso quanto se tivesse sozinho. E eu acho que isso é um problema pra relação, né? Eu falo muito de medicalização do sono. E existe muita medicalização de ejaculação precoce, de dificuldade de ereção. Tem uma caralhada de homem pra fazer um trocadilho, caralhada. Mas muitos homens usando paroxetina, cara, pra tratar um negócio que você resolve com diálogo, com análise, né? A paroxetina vai Sim, vai retardar. mas vai engordar também, vai fazer um monte de coisa e você não resolve o problema. Mas eu acho que tem a ver com como o médico tá construindo a visão de saúde que Também. ele proporciona para esse paciente. É muito mais rápido, né? É muito mais rápido eu fazer uma receita. Paroxetina, tantos miligramas aqui, tomar uma vez ao dia à noite. É rápido. Pronto, ó, já te receitei. O seu problema é seu e eu me livro de você te receitando a paroxetina. Porque eu sei que biologicamente ela vai ter um efeito lá na duração da sua ereção, que você vai demorar mais tempo para chegar no orgasmo. O que seria até um efeito colateral, talvez. E daí eu acabo usando esse efeito. Cara, dá muito mais trabalho você tentar entender o universo sexual desse cara, você conversar com ele e abrindo a discussão, entender como que é o universo masturbatório dele, quais são as fantasias que ele tem. Ele tem diálogo na relação dele para realizar as fantasias ou não? Ou elas ficam só no campo do privado e às vezes até do proibido? Isso dá muito mais trabalho, porque o médico ele vai ter que ter uma bagagem, né? Difícil. Um arsenal ali de comunicação que ele vai ter que saber digerir o que vem, né?